Olá, minha irmã, meu irmão, eu divido com você hoje a reflexão a respeito das leituras deste domingo, dia 29 de março de 2020, quinto domingo da Quaresma. Nós já estamos chegando ao final desse nosso caminho quaresmal de 40 dias em preparação para a Páscoa do Senhor, e a palavra que será o fio norteador das leituras deste dia é esperança. A primeira leitura é retirada do livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, versículos de 12 a 14. Ezequiel profere um oráculo do Senhor, em que o Senhor diz a seu povo que ele abrirá sepulturas e fará com que o povo saia delas. E então, diante deste sinal, o povo saberá quem é o Senhor e o conhecerá verdadeiramente. O Senhor no Antigo Testamento revela mais uma vez o seu rosto misericordioso e revela mais uma vez que Ele é o Deus libertador, que tem capacidade e poder para libertar o povo das mais diversas opressões e principalmente da morte. Assim, mostrando todo o seu poder, Ele mostrará quem é o Senhor e fará com que o coração de Israel se volte a Ele. Essa esperança por um Deus libertador é que motivará o povo a continuar o seu caminho. O salmo é o Salmo 129, que cantaremos com o refrão: No Senhor toda a graça e redenção. É um salmo também que fala muito de esperança. Adiante o salmista cantará: No Senhor ponho a minha esperança, espero em sua palavra. Espere Israel pelo Senhor, pois no Senhor se encontra toda a graça e copiosa redenção. Israel, um povo oprimido diante dos outros povos, nunca perdeu de vista a esperança no Senhor. E quando perdeu de vista, os porta-vozes do Senhor, os profetas, recuperaram esse tema da esperança, mostrando que se o Senhor os libertou uma vez, se ele já tinha mostrado o seu poder desde a sua face libertadora no Êxodo, ele era capaz então de ouvir o clamor do povo e descer até ele mais uma vez. Essa mesma esperança chegará ao Novo Testamento na segunda leitura, que é retirada da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos de 8 a 11. São Paulo se dirigirá à comunidade dos romanos, fazendo a exortação: Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito. Um dos maiores frutos do Espírito é a esperança. Por isso, aquele que vive desesperançoso, aquele que vive no medo, vive segundo a carne. O principal fruto do Espírito, o principal distintivo daqueles que vivem segundo o Espírito de Deus, é a esperança que nos move enquanto cristãos. Nós chegamos então ao Evangelho, João, capítulo 11, versículos de 1 a 45. O evangelho deste dia é a conhecida narrativa da ressurreição de Lázaro. Os estudiosos discutem se devemos ou não chamar esse texto de ressurreição, porque na verdade o que acontece a Lázaro não é a ressurreição definitiva, que Jesus experimentará e poderá oferecer aos seus, mas é apenas um sinal e o sinal mais claro que em João aponta para a ressurreição de Jesus. Jesus chega até Marta e Maria desesperadas pela perda do irmão e ele tem uma palavra confortadora que é confortadora a nós também. Jesus recupera a esperança delas. Jesus dirá: Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Crês nisto? E elas respondem, dando a ssua profissão de fé, enchendo-se de esperança naquilo que Jesus poderia realizar. Jesus pede que se tire a pedra do túmulo, aí é o primeiro sinal da morte real de Lázaro. E depois disso elas respondem a Jesus: Senhor, já cheira mal, já faz 4 dias que ele está morto. O mau odor é aqui o principal sinal da morte, porque ele vai se opor ao bom odor de Jesus que aparecerá depois no capítulo 12 do Evangelho de João, quando Jesus for ungido, e aí ele dirá que essa unção já servirá para a sua sepultura. Até mesmo a sepultura de Jesus será uma sepultura diferente, porque ela terá o bom odor, que em João significa vida.
Após pedir para tirar a pedra, Jesus vai chamar Lázaro para fora. Ele vai dizer: Lázaro, vem para fora. Essa expressão vem para fora já havia aparecido no capítulo 10, quando Jesus, ensinando aos discípulos, disse que ele era o bom pastor, aquele cuja voz as ovelhas conheciam. E quando o pastor chegava ao redil, ele chamava as ovelhas para fora. Talvez quando Jesus disse que era o bom pastor, os discípulos tivessem olhado para ele somente como aquele que conduzia as ovelhas por caminhos deste mundo. Mas quando ele chama Lázaro para fora, trazendo-o da morte à vida, ele mostra verdadeiramente qual é a condução que ele oferece à humanidade, da morte à vida, deste mundo à salvação. Por isso, todas as narrativas, principalmente a partir do capítulo 9 de João, vão se conectando de modo a revelar quem é o Jesus que chega à cruz. Eu gosto sempre de lembrar que só é capaz de acreditar na ressurreição de Jesus aquele que conhece o Jesus que chegou à cruz. Por isso, o caminho dos sinais em João é importante, principalmente o caminho que se inicia a partir do capítulo 9. Jesus nos chama a olhar para ele e a perceber aquilo que ele pode realizar. Ele pode trazer um morto de volta à vida, por isso ele tem poder suficiente para, morto, retornar à vida. O Senhor traz Jesus da morte à vida para nos dar a certeza de que nós também temos a possibilidade de chegar à ressurreição. E a esperança cristã, que é o tema que move as leituras e a reflexão deste dia, é uma esperança firmada na continuidade. O antigo povo, o povo de Israel, lembrava que Deus havia liberto todo o povo da escravidão no Egito uma vez, por isso ele podia vir e libertá-los de toda a opressão. Nós lembramos que o Senhor passou da morte à vida uma vez, por isso ele tem poder para fazer isso conosco e com todos aqueles que amamos e que passam pela experiência da morte. Para os discípulos daquele tempo, só foi possível acreditar na ressurreição de Jesus porque eles viram um Jesus que trazia mortos de volta à vida. Eles viram um Jesus que mostrava o seu poder através dos sinais que realizava. Hoje, desesperados diante da pandemia que nós estamos vivendo, nós somos chamados a retomar essa esperança da continuidade. O Senhor já veio em nosso socorro tantas vezes que nós devemos ter a certeza de que Ele pode vir em nosso socorro novamente. Eu gosto muito de olhar para esse capítulo 11 de João a partir daquela leitura metafórica também, que reconhece Lázaro como a imagem da comunidade que morre porque está distante de Jesus. As irmãs dizem a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, nosso irmão não teria morrido. Hoje nós precisamos nos lembrar disso porque todos nós estamos nos mantendo reclusos, nossas comunidades não estão se encontrando, nós estamos permanecendo em nossas casas para conter o avanço do coronavírus. Isso não deve representar um risco para as nossas comunidades, porque mesmo que não estejamos nos encontrando fisicamente, nós continuamos unidos pela fé e em nossos corações. Esse tempo nos chama a demonstrar que nós aprendemos verdadeiramente com o Evangelho, aprendemos a pensar nos outros, aprendemos a nos sentir responsáveis pelo bem do outro e aprendemos que aquilo que nós fazemos nem sempre tem reflexo somente na nossa vida, mas principalmente na vida do outro, que é em quem devemos pensar primeiro. Assim nos ensina o Evangelho. Se colocamos tudo isso em prática, mostramos que estamos realmente vivendo o Evangelho e as nossas comunidades não se perderão. Se nós não podemos nos encontrar, então vamos valorizar mais os nossos encontros, os nossos abraços e a oportunidade que temos de viver em fraternidade. E assim nós poderemos repetir, como Marta e Maria, não no passado, mas sim no futuro, na certeza e na esperança daqueles que creem em Jesus. Senhor, se permaneceres conosco, se permanecermos com o Senhor, nossa comunidade não morrerá, mas viverá.